Olá pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês sobre modelos de maturidade de software, né? Vou falar sobre a 15504, CMMI e o MPS-BR. A 15504 ela é importante porque ela é a base, junto com a norma ISO 12207, de todos esses outros modelos de maturidade aqui que nós vamos discutir, tá? Então, ela começou a ser desenvolvida, né, em 1993, quando a ISO percebeu que deveria existir um padrão, né, um modelo padrão para avaliação de maturidade de processo de software, né? Então, eles chegaram a essa conclusão, a esse consenso, tá? E com isso eles desenvolveram o projeto SPICE. Foi iniciado o projeto SPICE, que exatamente, né, foi um projeto desenvolvido, tá, para que pudesse definir um modelo de maturidade de software para avaliar, né, processos de desenvolvimento de software, tá? E aí quando a gente chega aqui, olhando um pouquinho do histórico, quando a gente chega aqui em 2003, né, nós temos a publicação da norma ISO/IEC 15504, tá ok? E aí ela vai surgir exatamente como uma norma, né, sendo base para a utilização de outras normas. Então essa norma ela define um framework, tá ok? Define requisitos para avaliação de processo e ela se torna um modelo de referência para melhoria de processo dentro das empresas. Basicamente, ela segue dois contextos, e isso também as outras normas, tanto o CMMI quanto o MPS-BR, eles também seguem, que é a melhoria contínua, tá ok? Que é o foco na melhoria do processo, ela entende o estado do processo, e a determinação da capacidade dos processos, determina a adequação dos processos, né? Isso aqui mais fortemente relacionado quando uma empresa precisa contratar uma outra empresa para avaliar a qualidade de seus processos. Tá? Então a 15504 ela se baseia, né, em processos, onde ela faz uma avaliação de processos, e aí baseado nessa avaliação de processos, você pode ter uma melhoria no processo, você pode melhorar o processo, ou ainda você pode determinar a capacidade de cada processo. Tá? Então, aqui nós temos uma definição de um modelo de referência de processo, um conjunto de processos, né, que representa as melhores práticas que a gente tem para a determinação de um processo dentro de um determinado domínio, tá, de uma organização. Ok? Um exemplo desse modelo de referência de processo é a norma 12.207. Tá? E nós temos também um modelo para avaliação de processo, que é baseado no modelo de referência de processo, onde esses processos eles são muito bem detalhados, né, para que você possa avaliar a maturidade de um processo. E aí nós temos aqui alguns modelos de avaliação de processo, que aí vem no caso o CMMI, a 15504 e o MPS.br. Tá? Então aqui nós temos a estrutura da 15504, né, os modelos de avaliação de processo. Nós temos aqui alguns do CMMI, tá, o SPICE, como eu comentei com vocês ali no iniciozinho, a 15504, e o MPS-BR, tá, ok? São os modelos, aqui são as técnicas, né? São os métodos de avaliação de processo. Tá? E aqui a 15504 ela se divide em três grandes processos, que são os fundamentais organizacionais, os processos de apoio, né? Que esses processos de apoio apoiam tanto os fundamentais quanto os processos organizacionais. As outras normas, outros modelos de maturidade, eles seguem também a mesma ideia aqui dessa norma aqui da 15504. Tá? Ela é dividida em nível de capacidade, então isso também segue, a gente vai ver isso também dentro do CMMI e dentro do MPS-BR. Então, na verdade, eles utilizam, né, essa ideia de nível de capacidade definida de uma forma original na 15504. Tá? A gente tem um nível incompleto, né? Então um processo não existe, executado o processo, ele é executado, mas sem controle de geralmente prazo e custo. Gerenciado, você já tem um processo definido na empresa, mas falando de qualidade, de prazo e custo. O estabelecido, o processo já é executado, gerenciado, né, e adaptado a um processo padrão. Previsível, agora você começa a ter métricas, medições, e otimizado, você tem uma melhoria contínua da maturidade do processo. Tá? E aí surge exatamente a ideia do CMMI. Né? O CMMI vem dessa sigla, Capability Material Model Integration, né? Que é um modelo que veio exatamente para resolver alguns problemas de melhoria de processo e problemas de comunicação que existiam anteriormente nos modelos. Tá? Ele fornece orientações para o desenvolvimento de processo de software. Tá? O objetivo dele é eliminar a inconsistência, aumentar a clareza e entendimento e estabelecer regras de construções uniformes e consistentes
vindas lá da 15.504. Uma coisa importante, ele não define como o processo será implementado. Então, o CMMI ele é um modelo de capacidade e um modelo de maturidade, né? Uma coisa importante, ele consegue definir o nível de maturidade que você tem de processo dentro de uma empresa, tá? Aí a gente consegue perceber se um determinado processo ele alcança uma determinada capacidade, se ele consegue gerar bons resultados, né, de qualidade, de custos e de prazo, tá? E existem basicamente duas representações do modelo CMMI. A estágio, né, onde você pode verificar o nível de maturidade da empresa como um todo. Então aqui você tem uma visão organizacional de onde a empresa se encontra e qual o nível de maturidade a empresa se encontra. Você está pensando na empresa como um todo. E contínua, onde você verifica a capacidade de áreas de processo, né, mais voltada quando você quer avaliar determinada área de processo dentro de uma organização. Tá? Então aqui nós temos as representações contínuas voltadas para o processo e estágios voltados para nível de maturidade dentro da empresa, dentro da organização. Ok? Então aqui nós temos a representação dos estágios do CMMI, tá? Inicial Just Do It, ou seja, você não tem nenhum processo definido. Gerenciado, você começa, né, a ter um processo aqui, tá? Você começa a pensar em garantia de qualidade, né? Começa a pensar em custos, tá? Definido, aí você começa a pensar num processo para a empresa como um todo. Quantitativamente gerenciado, você começa a pensar em medidas e métricas, e otimizado é a maturidade do seu processo que você alcança no nível mais alto. Ok? Representação contínua, ela volta aqui para as áreas de processo, assim como a 15.504, né? Em cima dos objetivos específicos e gerais, te dá o nível de capacitação do teu processo dentro da empresa. O CMMI, na representação contínua, né, ele é muito utilizado quando você quer validar uma determinada área da tua empresa. Então, por exemplo, você tem uma área de teste, né, e você quer terceirizar o teste da tua empresa, e aí você precisa, por exemplo, validar uma empresa que vai te apoiar na execução dos teus testes da tua organização. Você contratou essa empresa terceirizada, então você pode validar, né, a capacidade daquele processo, né, daquela empresa de testar, né, dos artefatos que você está desenvolvendo, ok? Na representação contínua, ela tem 6 níveis, né? Começa do nível 0, vai até o nível 5, né? O nível mais baixo é o nível 0, incompleto. O nível 5 é em otimização, né? O modelo de maturidade, ok? E aqui nós temos exatamente a representação, né, de cada um dos níveis incompleto, realizado, tá? Apoia e permite atingir os objetivos específicos da área de processo. Processo gerenciado, processo institucionalizado como processo gerenciado. Definido, você tem um processo padrão dentro da empresa. Gerenciado quantitativamente, você está coletando medidas, métricas, né? E otimização, você tem um modelo de maturidade para a tua empresa, ok? E aí atingimos aqui o modelo MPS-BR, né? O MPS-BR, pessoal, ele é um modelo que vem com características fortemente da ISO 15504, tá? Do CMMI, muito fortemente baseado no CMMI, vocês vão ver coisas muito parecidas com o CMMI, tá? E vem da ISO 12207 também, tá ok? Então ele é uma proposta de um modelo brasileiro para que você pudesse avaliar qualidade de maturidade de processo de software que não tivesse o custo tão alto quanto o modelo CMMI, tá ok? Então vejo que nós temos um modelo de referência baseado na 12.207, 15.504, e no próprio CMMI, ok? O objetivo: descreve um modelo de referência para a melhoria do processo de software e fornece uma visão geral sobre os demais guias que apoiam o processo de avaliação da qualidade, ok? Aqui são as referências, né, como eu falei já para vocês, onde se baseia em quais modelos baseados. Ele também avalia, né, o modelo de referência, os níveis de maturidade, avalia tanto o propósito, né, do processo, como a capacidade dos processos através dos seus atributos, tá? Ele é dividido em 7 níveis de maturidade, né? Ele começa no nível mais baixo, que é o nível G, que é parcialmente gerenciado, e ele vai até o nível mais alto, que é o nível de otimização, né? Quando você já tem modelos de maturidade muito bem definidos na tua empresa, tá ok? Então aqui nós temos a visão, né, dentro do modelo G até o modelo A, até o nível A, desculpem, que é o nível mais alto que você tem da tua organização. Tá bom, pessoal?
É isso que eu queria colocar aqui para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.